Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 62 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre pesquisa científica. Vamos falar sobre o passo a passo para a realização de uma pesquisa científica e vamos falar sobre o que a pesquisa científica precisa de embasamento teórico e de experimentação. Para ser considerada uma pesquisa científica, precisa ter embasamento teórico e experimentação. Sem embasamento teórico, você se embasar em hipóteses, em teorias, enfim, você não está formulando uma pesquisa científica. Você está trabalhando com o achismo. Eu acho que isso acontece porque tal e tal coisa. Se você tiver um embasamento teórico, segundo tal teoria, segundo tal lei, isso ocorre porque isso, então você está formulando uma pesquisa científica. A partir do achismo, sem embasamento teórico e sem uma experimentação, você não tem uma pesquisa científica. Então, a experimentação também é fundamental para a realização da pesquisa científica. Você precisa experimentar as suas hipóteses, como a gente vai discutir mais adiante. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar os passos da metodologia científica visando a realização de uma pesquisa científica. Metodologia científica é o passo a passo que nós temos de seguir para chegar numa pesquisa científica. Existem alguns processos nos quais nós temos de passar para realizar uma pesquisa científica. E esses processos são chamados de metodologia científica. E entender que a pesquisa científica não se baseia no achismo, como acabei de comentar, e saber que uma teoria pode ser contestada através de novas pesquisas científicas. Todas as teorias que nós temos disponíveis podem ser refutadas, podem ser contestadas a partir do momento que realizarem novas pesquisas científicas que contestem as anteriores. Então, tudo que nós conhecemos hoje em dia, baseado na pesquisa científica, ela pode ser contestada a partir da realização de novas pesquisas. Um exemplo bem rápido aqui para nós: o ovo. O ovo já foi considerado vilão há muito tempo da nossa saúde. Comer muito ovo ou comer ovo faz mal para a saúde. Isso foi uma pesquisa científica antiga realizada, mas novas pesquisas foram feitas e o ovo passou a ser benéfico. Foi comprovado em base de novas pesquisas científicas, desenvolveram novas tecnologias que foi possível fazer uma nova pesquisa científica com o ovo para a nossa saúde e percebeu-se que o ovo é benéfico para a nossa saúde, que nós devemos nos alimentar de ovos. Enfim, uma ideia aí que representa essa contestação das pesquisas científicas. Legal? Antes de nós começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam anotações de curiosidades, conceitos e definições que a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje. Essas anotações, como sempre, são muito importantes quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos hoje. Vamos começar? Pesquisa científica. A ciência busca explicações para os fenômenos da natureza, estabelecendo relações entre os fatos observados. Relações entre os fatos observados para explicar os fenômenos da natureza. A partir da nossa observação, nós vamos elaborando ideias, nós vamos elaborando perguntas e nós vamos encontrando respostas para elas que vão gerar explicações para um fenômeno da natureza que está acontecendo, que nós estávamos observando, certo? A observação é o primeiro passo para as pesquisas e é a partir dela que o cientista buscará respostas a perguntas como:
por que tal fenômeno está ocorrendo? Ou que relação esse fenômeno tem com aquele outro? Para estas perguntas, o estudioso da ciência deverá formular possíveis respostas, as chamadas hipóteses. Aqui você trabalha com embasamento teórico. Você vai precisar ter um embasamento das teorias, das hipóteses, das leis, enfim, para você gerar possíveis respostas para um fenômeno que você está observando. Essas possíveis respostas, que não serão uma só, serão várias, vão ser chamadas de hipóteses. Essas hipóteses deverão estar baseadas em diversas informações já conhecidas. E para tal, uma boa pesquisa bibliográfica é imprescindível. O que é uma pesquisa bibliográfica? Quando você consulta livros de ciência, livros de geografia, livros de história, você vai estar fazendo uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica nada mais é do que consultar livros, consultar outras fontes de informação, buscando informações para dar embasamento para as suas hipóteses, que tentem sustentar as tuas hipóteses. Essas suposições devem ser testáveis. Essas hipóteses, elas devem ser testáveis. E a partir delas são feitas deduções que preveem o que pode acontecer se a hipótese estiver correta. Vamos supor que essa hipótese que eu tive de ideia aqui vai estar correta. Então, qual o resultado final disso? Nós vamos trabalhando com essas ideias. Assim, testes experimentais ou novas observações são feitas para testar as hipóteses e averiguar se as deduções podem ser confirmadas ou refutadas. Por exemplo, nós queremos misturar dois reagentes químicos. Eu vou criar uma hipótese, o que será que pode acontecer? É para formar um metal dessa mistura. Mas e se eu misturar esses dois materiais assim, nessa proporção, será que não vai explodir? Estou fazendo uma dedução do que pode acontecer. Então, a partir dessas deduções, a gente vai tentando testes experimentais. Vamos tentar então com umas luvas de proteção, vamos tentar fazer essa mistura numa proporção menor e assim você começa esses testes experimentais para ver se a tua hipótese e a tua dedução estão corretas. Então, as hipóteses elas precisam estar embasadas na teoria, elas precisam gerar algumas deduções a partir delas e ela precisa ser testada experimentalmente. Então, você precisa testar essa sua hipótese. Uma vez que uma hipótese é aceita, você testou e chegou no resultado que você esperava ou que você não esperava, mas chegou a um resultado, essa hipótese vai ser divulgada ou auxiliando em outros trabalhos posteriores pelos cientistas. Então, a partir do momento que você teve uma hipótese aceita, ela vai ser utilizada no meio científico. Você chegou numa resposta concreta. Outros cientistas vão tentar refazer essa tua hipótese. Vão seguir o passo a passo que você fez para chegar no mesmo resultado. Onde essa tua hipótese ela vai ser divulgada? Geralmente essa divulgação se dá por meio de publicações, apresentações em eventos como congressos e inclusive comunicações pessoais, pessoa para pessoa, num congresso onde várias pessoas estão reunidas, você tem uma banca, você vai apresentar o teu trabalho, a tua hipótese, ou em publicações científicas. Uma revista científica tem um artigo lá dizendo passo a passo como você seguiu, qual fenômeno você estava observando, que resposta você obteve das suas hipóteses, enfim. Se a pessoa quiser reproduzir a tua hipótese, ela tem de ser capaz de reproduzir o teu experimento, no caso, para chegar naquela mesma resposta. Então, uma hipótese é embasada em muitas ciências. Muita ciência.
Uma hipótese confirmada por inúmeras experimentações e várias pessoas por muito tempo irrefutável pode se tornar uma teoria, conjunto de leis, conceitos e modelos. Então, uma teoria é uma hipótese consolidada por muito tempo, que ela não foi contestada, ela não foi refutada por outros experimentos e por outras pesquisas científicas, que busca explicar diversos fenômenos da natureza. Entretanto, mesmo uma teoria bem consolidada, como a teoria da evolução ou a teoria da gravitação universal, são passíveis de mudanças. É aquela história que eu comentei com vocês do ovo. Existem outras pesquisas científicas que estão acontecendo agora, nesse momento. Milhares de pesquisas científicas. Uma delas pode chegar num resultado que conteste uma dessas teorias, que já estão há muitos anos aí no conhecimento dos cientistas. Enfim, pode surgir uma pesquisa que venha contestar uma dessas teorias. Aí vão ser estudados, vão buscar confirmação dessa hipótese para ver se realmente ela está certa e vai contestar uma dessas teorias. Mas elas sim podem ser contestadas ou elas podem sofrer algumas pequenas mudanças, na medida em que novas teorias e observações são realizadas, de modo que haja possibilidade de novas descobertas. Então, o objetivo é novas descobertas. Sempre buscar conhecimento novo, sempre buscar explicações novas para muitas perguntas que estão surgindo. Essa sequência de acontecimentos dentro de uma pesquisa científica é chamada de método científico, um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. Então, a metodologia científica são algumas regras, alguns passo a passos que você tem que seguir para chegar numa investigação científica, numa pesquisa científica. Esses passos foi o que nós conversamos agora há pouco. Você vai trabalhar com a observação, vai primeiro observar o fenômeno que você quer estudar, por muito tempo. Aí você vai formular algumas perguntas. A partir dessas perguntas, você vai gerar algumas hipóteses que você vai ter que experimentar, realizar experimentos para ver se essas suas hipóteses estão corretas ou não, se uma delas está correta ou não. Você vai fazer uma análise dos resultados e, por fim, você vai ter uma conclusão dessa tua observação, dessas tuas hipóteses, e tendo a conclusão, você pode fazer a publicação dessa hipótese e ela vai ser considerada uma pesquisa científica, mas seguiu essa metodologia científica. É pelas etapas seguidas que se cria um padrão no desenvolvimento da pesquisa e o pesquisador formula uma teoria para um fenômeno observado. Então, a formulação de uma teoria seria a conclusão dessas suas hipóteses, certo? A teoria científica é considerada viável quando a correta aplicação do método científico faz com que ela seja repetida indefinidamente, conferindo confiabilidade aos resultados. Nós podemos simplificar muito isso daqui, dizendo que a teoria científica, a pesquisa científica, a metodologia científica, ela se baseia numa receita de bolo, muito semelhante a uma receita de bolo. Se você tem uma receita de bolo e você segue certinho as proporções dessa receita, 500 gramas de farinha, uma colher de 20 gramas de Royal, enfim, 100 ml de leite, eu não sei, não faço bolo já faz um bom tempo, mas enfim, se você segue certinho essa receita, você vai ter um bolo perfeito. Se você seguir novamente essa receita certinha, deixar o mesmo tempo de forno, a mesma temperatura, enfim, você vai ter outro bolo perfeito e os dois vão ser idênticos. Seguir novamente essa receita, você vai ter 3 bolos idênticos. Enfim, a metodologia científica serve para isso, para você seguir um padrão, para você ter uma ordem, uma sequência que vai te gerar uma resposta, um resultado sempre igual.
aí nós temos uma teoria científica. Quando várias experimentações são feitas ao redor do mundo, em vários países, em vários locais diferentes, e nós temos sempre a mesma resposta. Claro que as variáveis do ambiente têm que ser iguais também. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto, entendido um pouquinho mais sobre essa ideia da pesquisa científica, que não é simplesmente achar que está chovendo porque alguém quis que chovesse, ou por conta de uma dança da chuva que foi realizada, enfim, tem toda uma pesquisa, todo um estudo, toda uma experimentação por trás desses fenômenos e, consequentemente, uma explicação para eles. Essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.